Foi livre. Agora travou. Agora. Uhum. Tá. Pode clicar lá em cima direto no xizinho? Tá. Uhum. Uhum. Bom dia para quem está aí, tá? Bem, estou vendo aqui já o Guilherme conectado. Tudo bem, Guilherme? Vamos esperar mais 5 minutinhos para ver aí, os alunos entrarem, ok?
Só aguardando mais uns minutinhos, tá, galera? Já vi que a Maria Eduarda entrou. Para esperar um pouquinho os colegas de vocês, tá? Bom dia, Bruna.
Bom dia, galera. Tudo bem? Bem, vamos começar, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Tadeu. Até parece, né, que vocês não me conhecem, né? Estou com saudade de vocês, tá bom? Bem, nós vamos hoje fazer uma revisão, tá, de redação dos capítulos que nós estudamos até agora. Nós falamos sobre os contos, né? Nós falamos sobre, nos 3 primeiros capítulos, nós falamos sobre o quê? Nós estudamos sobre os contos de humor, né? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente fala de contos de humor, a gente fala de quê? A gente fala de contos, né? Piadas, histórias engraçadas, né? Nós vimos também nas nossas aulas que, dependendo da maneira que vocês vão contar a piada pode ficar sem graça, né? Então, tudo tem que ter o quê? Cuidado com a entonação, né? E cuidado também com certos tipos de piadas e de contos, tá? O que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe aqui, tá? Eu vou ler o primeiro capítulo, nós vamos trabalhar com esse livro aqui, ó, de Monteiro Lobato, que é Memórias, tá? Memórias da Emília, ok? Então, eu vou ler para vocês o primeiro capítulo e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre ele, tá? Mas antes disso, o que eu ia pedir para vocês? Que vocês anotassem o seguinte. Lembra que nós, quando estávamos fazendo os exercícios sobre os contos de humor, nós dividimos, né, personagens, espaço, narrador, tempo, ação e enredo? Então, o que eu vou pedir que vocês façam agora, tá? Vocês vão anotar aí, assim, personagens, quem participa da história? Vai ser a primeira pergunta, tá? Quem participa da história? Então, vocês vão anotar aí, ok? Quem participa da história? O que eu vou fazer? Vou até anotar aí para vocês, tá? Então, vocês vão colocar quem, tá? Quem participa da história. Depois, vocês vão colocar o espaço onde a história se passa. Ok? Onde a história se passa. Então, primeiro personagem, quem participa da história, ok? Depois, espaço, onde a história se passa. Depois nós vamos corrigir, ok? Depois o narrador. Quem conta a história, tá? 2 pontos. A própria personagem ou um contador? Ok? Depois o tempo. Em que época a história se passa? Ok? E por último, a ação, o enredo. O que acontece na história? Esse quadrinho, tá? Ele tem na página 325 de vocês da apostila, tá? Ele tá aqui, ó. É esse quadrinho aqui. Deixa eu posicionar aqui. É esse quadrinho aqui. Peraí, que eu tô... Esse quadrinho aqui. Tá? Esse aqui. Tá? Foi? Todos anotaram? Responde aí para mim, por favor, no chat aí. Quer que eu repita ou vocês anotaram já as questões, as perguntas?
Responde aí para mim, por favor. Foi, galera? Repito sim, tá? Vamos lá. Primeiro foi assim: personagens. Quem participa da história? Personagens, quem participa da história? Depois o espaço. Onde a história se passa? Repito, Guilherme. Maria, vou repetir, tá? Que o Guilherme está pedindo também. Porque ele falou que o vídeo dele travou, ok? Vamos lá. Personagens. Quem participa da história? Depois, espaço. Onde a história se passa? Ok? Primeiro, personagens. Quem participa da história. Depois, espaço. Onde a história se passa. Agora, narrador. Quem conta a história? Dois pontos. A própria personagem ou um contador? Próximo. Tempo. Em que época a história se passa? Ação, enredo. O que acontece na história? Tudo bem? Todos copiaram? Respondem, por favor, aí para mim no chat. Sim ou não, para eu começar a história. Repetir a última? Tá. A última foi ação, enredo. O que acontece na história? Ação, enredo, o que acontece na história? Posso começar? Então vamos lá. Bem, esse livro aqui, como eu falei para vocês, tá? Ele é o livro de Monteiro Lobato, que foi um grande escritor nosso brasileiro, tá?
e ele é responsável pelos personagens, né? Foi ele que criou os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, essa história aqui, tá, da Memórias da Emília, ela acontece no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, é um sítio que tudo acontece, tá? Então, eu vou ler o primeiro capítulo, porque não tem como a gente ler todo o livro, a gente vai trabalhando com ele aos poucos, tá? Eu vou ler o primeiro capítulo para vocês agora, aí baseado nesse primeiro capítulo, vocês vão responder essas perguntinhas aí que eu fiz, ok? Depois a gente corrige, tá bom? Então vamos lá. Bem, nós temos os personagens a Emília, o Visconde de Sabugosa, o Anjinho, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, Tia Anastácia, o pai e o Peter Pan. Só que esses são os personagens de toda a história, tá? O que não é que para vocês anotarem esses personagens daqui, vocês vão só prestar atenção no primeiro capítulo, só no que eu vou ler, tá? Porque aqui está o personagem de todo o livro e eu só vou ler o primeiro capítulo para vocês, ok? Vamos lá. Isso aqui é Emília, para quem não conhece, tá? Ela é uma boneca de pano, vocês já devem ter visto aí, né? Então vamos lá. Emília resolve escrever suas memórias, as dificuldades do começo. Então esse é o título do primeiro capítulo. Vamos lá. Tanto Emília falava em minhas memórias que uma vez Dona Benta perguntou: mas afinal de contas, bobinha, o que é que você entende por memórias? Memórias são histórias da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. Nesse caso, caçoou Dona Benta, uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre? Espere, disse Emília. O escrevedor de memórias vai escrevendo, até sentir que o dia da morte vem vindo. Então para, deixa o finalzinho sem acabar, morre sossegado. E suas memórias vão ser assim? Não, porque não pretendo morrer. Finjo que morro. As últimas palavras têm de ser estas. Eu então morri, com reticência. Mas é Petra. Escrevo isso. Pisco o olho e sumo atrás do armário, para que Narizinho fique mesmo pensando que morri. Será a única mentira das minhas memórias. Tudo mais verdade pura, da dura. Ali na batata, como diz Pedrinho. Dona Benta sorriu. Verdade pura. Nada mais difícil do que a verdade, Emília. Bem sei, disse a boneca. Bem sei que tudo na vida não passa de mentiras. E sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso, olá, galera. Tô aqui, que deu um probleminha aqui, mas já voltei. Vamos lá. Então, eu vou partir da onde eu parei, tá? Então, só para a gente não se perder. Ok? Só para a gente não se perder aí na história. Então, o que aconteceu? A Emília, ela decide fazer contar as memórias dela. Então, a Dona Benta, Pedrinho, que são os amigos dela e Narizinho, ela começa a dizer como que vai ser as memórias dela. Só que ela entra naquela coisa. As memórias a gente só conta depois que morre, ou a gente pode contar nossas memórias ainda vivos, tá? Então, é mais ou menos isso daí a parte que eu parei, tá bom? Então, vamos lá. Bem sei, disse a boneca, bem sei que tudo na vida não passa de mentiras, e sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. Quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escrevedor. Mas para isso, ele não pode dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos outros. Logo,
tem de mentir com muita manha, para dar ideia de que está falando a verdade pura. Dona Benta espantou-se de que uma simples bonequinha de pano andasse com ideias tão filosóficas. Acho graça nisso de você falar em verdade e mentira, como se realmente soubesse o que é uma coisa e outra. Até Jesus Cristo não teve ânimo de dizer o que era verdade, quando Pôncio Pilatos lhe perguntou: "Que é a verdade?" Ele, que era Cristo, achou melhor calar-se. Não deu resposta. "Pois é, eu sei", gritou Emília. "Verdade é uma espécie de mentira bem pregada, das que ninguém desconfia. Só isso." Dona Benta calou-se a refletir naquela definição. E Emília, no maior assanhamento, correu em busca do Visconde de Sabugosa. Como não gostasse de escrever com a sua mãozinha, queria escrever com a mão do Visconde. "Visconde", disse ela, "venha ser meu secretário. Veja papel, pena e tinta. Vou começar as minhas memórias." Então, o que ela fez? Ela queria que alguém escrevesse as memórias dela, só que, na verdade, ela não queria escrever as memórias. Então, ela pediu o Visconde de Sabugosa para escrever. Então, naquela época, eles escreviam com a tinta e pena. Não é igual essa caneta que nós escrevemos hoje, né? Então, era uma caneta com uma tinta, uma penazinha. Então, ele pegava, era um potinho com tinta, botava ali e começava a escrever. Ok? Então, vamos lá. Memória, o sabuguinho científico sorriu. Memórias? Pois então, uma criatura que viveu tão pouco já tem coisas para contar num livro de memórias? Isso é para gente velha, já perto do fim da vida. Então, Visconde falou a mesma coisa que a Dona Benta falou, né, para ela. Falou para ela assim: você ainda está nova, porque geralmente quando a gente escreve memórias, né, quando a gente fala de memórias, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Memórias de alguém que já morreu. Né? Então, o Visconde ele fez a mesma pergunta que a Dona Benta fez para ela. Vamos lá. Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel e tinta. O Visconde trouxe papel e tinta. Sentou-se. Emília preparou-se para ditar. Tossiu, cuspiu e engasgou. Não sabia como começar e, para ganhar tempo, veio com exigências. Né? Emília era uma boneca que falava o tempo todo, atrevida e abusada também. Então, ela queria fazer as coisas do jeito dela. Né? Esse papel não serve, senhor Visconde. Quero papel cor do céu, com todas as suas estrelinhas. Também a tinta não serve. Quero tinta cor do mar, com todos os seus peixinhos. E quero pena de pato, com todos os seus patinhos. O Visconde ergueu os olhos para o teto, resignado, depois falou. Fez-lhe ver que tais exigências eram absurdas, que ali no sítio de Dona Benta não havia patos, nem o tal papel, nem a tal tinta. Então não escrevo, disse Emília. Sua alma, sua palma, murmurou o Visconde. Se não escrever, melhor para mim. É boa. Emília, afinal, concordou em escrever as memórias naquele papel da casa, com pena comum e tinta de Dona Benta, mas jurou que havia de imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato. Na verdade, a Emília estava dando uma desculpa, porque ela não tinha ideia de como ela começar a contar as memórias dela. Então, ela começou a fazer essas exigências, mas, na verdade, ela não tinha como começar. Então, ela começou a inventar tipo de papel, de tinta, então tudo para ela estava ruim, né? O Visconde disparou na gargalhada. Imprimir com pena de pato é boa. Imprime-se com tipos, não com penas. Pois seja, tornou Emília, imprimirei com tipos de pato. O Visconde ergueu novamente os olhos para o forro, suspirando. Estavam os dois fechados no quarto, dois badulaques. Servia de mesa um caixãozinho e de cadeira um tijolo. Emília passeava de um lado para o outro, de mãos às costas. Ia ditar. Vamos, disse ela depois de ver tudo pronto. Escreva bem no alto do papel. Memórias da Marquesa de Rabicó. Em letras bem graúdas, o Visconde escreveu. Memórias de Marquesa de Rabicó. Agora escreva, capítulo 1º. O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. Emília, de testinha franzida, não sabia como começar. Então ela continua, né? Ela inventou essa história de memórias, mas na verdade ela não sabia nem como começar. Isso de começar não é fácil. Mais simples é acabar. Pinga-se o ponto final e pronto. Ou então, escreva-se em latinzinho, finis. Mas começar é terrível.
Emília pensou, pensou e por fim disse: bote um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. O Visconde abriu a boca. Vamos, Visconde. Bote aí 6 pontos de interrogação, insistiu a boneca. Não vê que eu estou indecisa, interrogando-me a mim mesma? E foi assim que as memórias de Emília, as memórias de Marquesa de Rabicó, principiaram de um modo absolutamente imprevisto. Capítulo 1. Tá? Então tinha 7 pontos de interrogação. Emília contou os pontos e achou 7. Corte 1, ordenou. O Visconde deu um suspiro e riscou o último ponto, deixando só os 6 encomendados. Bem, disse Emília, agora ponha 1, 1, 1. O Visconde escreveu 3 uns. Assim, 1, 1, 1. Emília danou. Pedacinho de asno, não mandei escrever nada. Eu ainda estava pensando, ia dizer que escrevesse um ponto final depois dos 6 de interrogação. O Visconde começou a soprar e abanar-se. Por fim disse: sabe o que mais, Emília? O melhor é você ficar sozinha aqui até resolver definitivamente o que quer que eu escreva. Quando tiver assentado, então me chama. Do contrário, a coisa não vai. É que o começo é difícil, Visconde. Há tantos caminhos que não sei qual escolher. Posso começar de 1000 modos. Sua ideia qual é? Minha ideia, disse o Visconde, é que comece como quase todos os livros de memórias começam, contando quem está escrevendo, quando esse quem nasceu, em que cidade, etc. As aventuras de Robinson Crusoe, por exemplo, começam assim. Nasci no ano de 1632, na cidade de York, filho de gente arranjada, e etc. Então, o Visconde, ele estava dando uma ideia, como ela estava com essa dúvida, de começar quando ela nasceu, de onde ela era, né? O ano, para que ela, começasse as histórias dela, como todos os autores que escrevem memórias começam, ok? Ótimo, exclamou Emília. Serve, escreva. Nasci no ano de 3 Estrelinha, na cidade de 3 Estrelinha, filha de gente de Saranjada. Por que tanta estrelinha? Será que quero ocultar a idade? Não. Isso é apenas para atrapalhar os futuros historiadores. Gente muito mexeriqueira. Continuo escrevendo. Eu nasci de uma saia velha da tia Anastácia. Eu nasci vazia. Só depois de nascida é que ela me encheu de pétalas, deu uma cheirosa flor cor de ouro, que dá nos campos e serve para estufar travesseiros. Diga logo, Marcela, que todos entendem. Bem, nasci, fui inchada de macela, que todos entendem, fiquei no mundo feito uma boba, de olhos parados como qualquer boneca, e feia. Dizem que fui feia, que nem uma bruxa. Meus olhos tia Anastácia os fez de linha preta. Meus pés eram abertos para fora, como pés de caixinheiro de venda. Sabe, Visconde, porque eles têm os pés abertos. Sabe, Visconde, porque eles têm os pés abertos para fora? Há de ser da raça, Visconde responde. Raça? Nada. É o hábito de ficarem desde muitas crianças grudados ao balcão vendendo coisas. Têm de abrir os pés para melhor se encostarem no balcão. E acabam ficando com os pés abertos para fora. Eu era assim. Depois fui melhorando. Hoje piso para dentro. Também fui melhorando no resto. A Anastácia foi me consertando e Narizinho também. Mas nasci muda como os peixes. Um dia aprendi a falar. Sei como foi a história, disse o Visconde. Você engoliu uma falinha de papagaio. Está errado. Narizinho teve dó do papagaio e não deixou que o matassem para tirar a falinha. Fiquei falante com uma pílula que o célebre doutor Caramujo me deu. Então a Emília começa a dizer aí como ela foi criada. Foi tia Anastácia que fez, né, ela foi criada através dos retalhos, um monte de retalho de pano. Né, a tia Anastácia colocou os olhos, né, enfim, outros objetos que ela foi usado. E o doutor Caramujo deu uma pílula para ela começar a falar. Tá? Isso tudo é a história da Emília, né, da boneca que foi criada por Monteiro Lobato. Bem, tenha paciência, Emília, disse o Visconde. Ficou muito acima do nível, porque a verdade é que você ainda hoje fala mais do que qualquer mulherzinha. Mas não falo pelos cotovelos, como elas, só pela boca. E falo bem, sei dizer coisas engraçadas e até filosóficas. E ainda há pouco, Dona Benta declarou que eu tenho coisas de verdadeiro filósofo. Sabe o que é filósofo, Visconde? O Visconde sabia, mas fingiu não saber. A boneca explicou. É um bicho sujinho, caspento, que diz coisas elevadas que os outros julgam que entende e ficam de olhos parados, pensando e pensando. Cada vez que digo uma coisa filosófica, o olho de Dona Benta fica parado e ela pensa. Ficam pensando o quê, Emília? Pensando que entenderam.
O Visconde rugou a testinha e quedou-se uns instantes de olho parado, pensando. Aquela explicação era positivamente filosófica. E como sou filósofa, continuou Emília, quero que minhas memórias comecem com a minha filosofia da vida. Cuidado, Marquesa, 1000 sábios já tentaram explicar a vida e se estreparam. Pois eu não me estreparei. A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar e abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. É, portanto, um pisca-pisca. O Visconde ficou novamente pensativo, de olhos no teto. Emília riu-se. Está vendo como é filosófica a minha ideia? O senhor Visconde já está de olhos parados, erguido para o fogo. Quer dizer que pensa que entendeu? A vida da gente nesse mundo, senhor Sabuga, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e anda, pisca e brinca, pisca e estuda. Pisca e ama, pisca e cria filhos. Pisca e gêmeos reumatismo. Por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre, perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? O Visconde teve que concordar que era. Tá? Então, esse foi o primeiro capítulo das memórias da Emília. Então, a gente viu que no final aqui da história, ela fala do piscar. Né? A gente pisca, né? Tudo que na nossa vida a gente pisca. O nosso último, até um dia que a gente acorda, a gente dorme, acorda, até um dia que a gente dorme e não acorda mais. Tá? Então, nessa frase aqui muito famosa da Emília, quando ela fala assim, e depois que morre? Perguntou o Visconde. Aí ela, depois que morre, vira hipótese. É ou não é? O Visconde teve de concordar com o que era. Ok? Então, vamos lá. Baseado naquelas perguntinhas, tá? Que eu fiz para vocês, vamos lá. Os personagens. Quem participa da história? Ok? Quem participa da história? Eu gostaria que vocês escrevessem aí, por favor. Só aí entrar aí no chat aí, tá? É só quem participa, tá, gente? Quem foi mencionado, que foram os nomes mencionados, mas não participaram da história. Lembra que só da história, só quem o quê? Quem participa da história. Tá, então responde aí quem tá conseguindo, por favor. Perfeito, 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 Guilherme. Emília, Visconde e Vó Benta. Perfeito.
Maria, concorda, Maria? Tem uma enquete aí para vocês responderem, galera. Vamos lá? Tem uma enquetezinha aí, tá? E aí, quem escreveu Memórias de Emília? E Guilherme, a 322, na 325, são as perguntas do relacionada ao Memórias da Emília. Isso, é esse quadrinho aí, é igual que eu ditei para vocês, tá? Sobre os personagens, espaço, narrador, tempo, ação e enredo. Nós respondemos a primeira já, que foi dos personagens, né? Foi até você que respondeu, que você falou. Quem participa da história? Emília, Dona Benta e o Visconde de Sabugosa. Tá certinho. Tá bom? Perfeito. E aí, gente, na enquete aí, hein? Vou mostrar o resultado aqui para vocês, tá? Vamos lá. E opa, acertaram. Quem escreveu Memórias de Emília? Monteiro Lobato. Perfeito, perfeito. Hein? Show, todos acertaram. Parabéns, galera.
Agora eu vou colocar outra enquete, tá? Para vocês. Só um minutinho que eu tô escrevendo aqui já, tá? Mais uma aí para vocês, hein? Não, essa já foi. Vamos lá. Onde a história se passa, galera? Galera, olha só, para participar da enquete, tá? Na parte de baixo do chat, tá escrito assim, votar. É assim que vocês participam, tá? Aí vocês votem aí, depois aperta o X para retomar o bate-papo. Maria Eduarda já votou. Vamos conferir? Todos votaram? Ah, o Guilherme está pelo celular.
Guilherme, pelo celular... Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que fica pelo celular. Ó, Guilherme, pelo celular você pode não encontrar a opção, tá, de participar. Mas vai aparecer na tela. Qualquer coisa, se você não conseguir votar, você responde pelo chat. Tá bom? Tá. Mas aí pode responder pelo chat. Sem problemas. Então, vota aí, por favor, no chat. Só para a gente finalizar essa. Vamos lá, vamos corrigir agora, tá? Vou agora mostrar como é que ficou. Peraí, que eu botei errado. Peraí. Bem, quem colocou Sítio do Pica-Pau Amarelo, acertou. Tá bom? A história se passa no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, esses personagens, eles vivem no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Perfeito, hein? Vou colocar mais uma aqui. Vai mais uma, hein? Vamos lá, mais uma aí agora. Quem escreve as memórias da Emília? Quem de fato escreve para a Emília as memórias dela? Podem votar.
Já vi a sua, hein, Guilherme? Só não vou falar agora para dar tempo do pessoal votar. Então, vamos lá. Bem, quem votou aí Visconde, tá certo. Embora as memórias sejam da Emília, quem escreve para ela é o Visconde, tá? Ela tanto que ela é atrevida e coloca o Visconde para escrever. Ok? Bem, gente, deixa eu só fechar aqui, só um minutinho. Eu vou deixar agora aqui, dar um espaço para vocês tirarem dúvidas, tá? No chat aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à matéria, tá? Esse é o nosso primeiro contato, mas nós teremos aí mais. E eu gostaria de pedir, tá? Tem um videozinho lá de redação no canal do YouTube, no canal do Cefa. Tá? Eu gostaria que vocês acompanhassem os vídeos, assistissem os vídeos, não só de redação, como de todas as matérias. Tem de matemática, de português, de todas, tá? Até eu deixei lá um videozinho para vocês de redação, tá? Então, eu queria que vocês... alguém já viu o vídeo? Os vídeos lá do canal? Quem viu, por favor, escreve aí no chat, já assisti da disciplina tal, ou não assisti, tá? Tá lá no canal do YouTube do Cefa. E aí, assistiram, não? Tem até um exercício que eu pedi, tá? Para fazer. Ó, a Maria falou que viu todos. Parabéns, Maria. E os demais aí? Assistiram, não? Parabéns, hein, Maria? O Guilherme já foi no canal. Guilherme, tem sim. Tem do 7º ano lá, sim. Tem sim, tem de todas as disciplinas do 7º ano. Dá uma passadinha lá. Hoje, agora, quando acabar a aula, já começa a assistir. Avisa os colegas de vocês, tá, gente, que já está tendo aula online para eles assistirem as aulas. A gente vai tirar dúvida, para assistirem os vídeos também lá no canal do YouTube, é muito importante, tá? Eu estou aqui em casa, mas estou assim, sempre ligado em vocês, eu e os outros professores, a equipe toda Cefa, nós estamos completamente ligados, assim, 24 horas com vocês, tá? Embora a gente esteja, está todo mundo dentro de casa, em quarentena, mas nós estamos... Ah, Guilherme, estuda pela plataforma Eleva? Sim, sim, sim. Mas aí, ó, nós temos a plataforma, nós temos os vídeos, nós temos agora as aulas online.
Então, a gente está assim, ó, sempre estamos no 360 aí, total aí. Tá? Obrigado, Maria. Guilherme também, se puder avisar, tá, Guilherme? Seus colegas de classe, que já tem aula online, os vídeos estão lá, tá? Todos nós, professores, gestores do Colégio Cefa, nós estamos extremamente ligados em vocês 24 horas. A gente está fazendo todo um trabalho aqui, tá? Para sempre deixar vocês conectados, né? Que agora é conectados, nós estamos do outro lado, né? Então a gente está fazendo de tudo aí para a gente não perder esse contato. A gente está sempre aí todo dia tem coisa nova, todo dia tem um vídeo, todo dia tem exercícios, tá? Está sempre em produção, estamos sempre produzindo. Então, queria que vocês avisassem a galera para a gente, tá? Que vai ter de todas, vocês terão aulas de todas as disciplinas online, tá? Cada dia a gente dá. Hoje é o primeiro dia, eu fui o primeiro logo para começar aqui com vocês. Tá. Mas aí sempre dá um jeitinho, se encontrar, se encontrar por acaso os contatos, não pessoalmente, né? Que agora não dá. Tudo bem? Eu queria que vocês colocassem aí, vamos fazer tipo uma chamada? Coloquem o nome de vocês, tá? Só escrever o nome de vocês para eu saber quem está aí assistindo, por favor. E não esqueçam, tá, gente, de fazer aquelas perguntinhas que eu pedi. Juan. Quem mais está aí? Guilherme. Guilherme Amaro Martins. Quem mais, por favor? Quem estiver assistindo, tá? Só para eu ter para eu saber quem estava aqui. Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa da matéria? O que nós fizemos hoje... Maria Eduarda. Sim, ó, o trabalho acontece durante a aula, tá? E cada professor, tá, vai fazer de uma forma. Eu já passei um trabalho para vocês, né? Nós só respondemos a do personagem e a do espaço. Nós fizemos as duas primeiras, mas vocês têm que continuar, tá? Nós fizemos quem participa da história, tá? Temos as enquetes, fizemos as enquetes, ok? Então, para casa vocês têm, que acabar de responder essas perguntas que eu fiz, tá? Que quem participa da história nós já fizemos,
a gente já começou a fazer. Aqui é igual a aula presencial. Alguns exercícios a gente começa a fazer e outros a gente termina em casa, tá bom? Então, ó, nós já fizemos os personagens que participa da história, do espaço onde a história se passa, né, que nós vimos que foi no sítio do Pica-Pau Amarelo, e os personagens foram Emília, o Visconde e Dona Benta, né, que participam da história. E para casa vai ficar o narrador, quem conta a história, a própria personagem ou um contador, para vocês responderem. Esse quadrinho está na 325. Para quem chegou depois, tá? O exercício 2, vocês vão refazer esse exercício, só que baseado no primeiro capítulo de Memórias da Emília, que eu li aqui para vocês. Tá bom? Então, ó, então vai ficar faltando o narrador, o tempo, em que época a história se passa, e ação e enredo, o que acontece na história. No que acontece da história, vocês vão só se basear no que eu falei, no capítulo 1. Vocês vão fazer um resuminho do que aconteceu nesse capítulo 1. Tudo bem? Então tá bom, galera. Foi um prazer, tá? Divulguem aí. Não sei quem é o professor da manhã, não. Então não sei, não. Tá? Mas vocês vão ter informações. Tá bom? Bem, galera. Eu vou terminar por aqui, infelizmente, tá? Nosso tempo acabou, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tô morrendo de saudade de vocês, tá? Isso tudo vai acabar. Nós aqui, como eu falei para vocês, nós estamos aqui de coração, tá? Trabalhando o máximo para atender vocês, tá bom? Então, passa essas mensagens aí para a galerinha aí, para os amiguinhos de vocês, tá? Dos vídeos, dos exercícios. Então, hoje, tá? Já fica esse exercício para casa, tá bom? Aí, no próximo momento, eu vou corrigir com vocês. Ok? Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos e abraços aí. Bye, bye.